Acidente envolvendo carreta deixa motorista ferido e assusta moradores em Rio Claro. Motorista perde o controle e carreta carregada com milho tomba no Jardim Novo 1. Quase 2 meses depois, o cenário mudou pouca coisa do dia seguinte ao incêndio que atingiu o mercado municipal. Sociedade Civil de Rio Claro se reúne para discutir alterações no plano diretor. Começa hoje em Rio Claro mais uma edição da Festa das Nações. E está chegando um dos dias mais esperados pela criançada. Mas e as vendas? Qual a expectativa dos comerciantes para o Dia das Crianças? Olá! Um acidente envolvendo uma carreta dentro de um bairro em Rio Claro deixou o motorista ferido e os moradores assustados, viu? Este foi o trajeto que a carreta percorreu até capotar no Jardim Novo 1. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o motorista ia descarregar a carga de milho nesta empresa aqui, mas por motivos ainda a serem apurados, ao passar por essa avenida aqui, perdeu o controle e foi parar 500 metros para baixo. Moradores do bairro se assustaram ao ouvirem um barulho muito forte. Achei até que era um avião que estava caindo. Quando eu saí, o caminhão estava capotando já, virando demais. Aí corri, comecei a gritar, os vizinhos saíram. Foi que a gente pegou, primeiro socorro a gente prestou ao motorista. Todo mundo falando para não mexer nele. Eu falei, não, vou tirar ele daqui, porque está vazando muito combustível. Eles ainda afirmam que foi por muito pouco que não aconteceu uma tragédia. Fica muitas criançadas brincando aqui de bicicleta, sabe? E se é de manhã ou à tardezinha, tinha acontecido uma tragédia. Graças a Deus que não aconteceu isso. Além da Guarda Municipal e da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi chamado para avaliar o local. A medida que a gente vai tomar agora seria mais parte preventiva, né? Por causa de um princípio de incêndio. A bateria já foi até retirada do caminhão, né? Para evitar algum curto-circuito, né? Aí seria um princípio de incêndio. E agora a gente vai fazer a parte preventiva aqui e vamos também estar coletando combustível que está vazando, né, para que não haja uma contaminação no meio ambiente. A carga de milho que estava na carroceria ficou toda espalhada pelo local e os moradores acabaram saqueando boa parte dela. Falando agora de outro caso que poderia também ter sido uma grande tragédia, o incêndio no mercado municipal de Rio Claro. Quase 2 meses depois, já se passaram aí, né, várias questões e o prejuízo continua lá e pouca coisa mudou. Por enquanto, nada mudou. O cenário é o mesmo. Pouco mais de um mês do incêndio, os boxes que foram atingidos continuam do mesmo jeito. O fogo começou por volta das 8h30 da noite do dia 18 de agosto e destruiu os espaços utilizados por 2 comerciantes. O prejuízo do seu Nelson, da peixaria, chegou perto de R$110 mil. Agora ocupa um box provisório e, segundo ele, um acordo já foi feito com a prefeitura para a reforma dos pontos. Nós vamos reformar os boxes e vai ser descontado dos aluguéis. A Linaura é cliente da peixaria há anos, lamentou o ocorrido, mas é uma das pessoas que não desistiu de frequentar o local. Um restauro precisaria ser feito aqui, né? Uma troca inclusive da instalação elétrica. São coisas que eu acho que a prefeitura podia ter dado um pouco mais de atenção, não teria acontecido esse incêndio. Mas, de maneira geral, como o mercado está para o funcionamento das atividades? Bom, algumas coisas, segundo este comerciante, poderiam estar melhores. Os extintores que já mostramos em outra reportagem no Rio Claro Notícias continuam da mesma forma, com datas vencidas. O hidrante, que no dia do incêndio não funcionou, ainda está sem manutenção. Por enquanto, a gente entrou com a regularização da documentação da parte do bombeiro, onde foi protocolado na Secretaria de Desenvolvimento, né? E fora isso, por enquanto não aconteceu nada. Mas existe um outro ponto que é questionado. O documento emitido pelo Corpo de Bombeiros é de 1988. Após esta data, nunca foi renovado. Mesmo assim, alvarás de funcionamento e da vigilância sanitária são liberados todos os anos pela Prefeitura. O comerciante mostra os alvarás que foram renovados este ano. Para a liberação de um deles, pagou a taxa de R$300. A gente está meio confuso. Alvará a gente tem todos. Só que eu estava tentando descobrir como esses alvarás saíram sem a parte do bombeiro, né? Que primeiro tem que sair o do bombeiro para sair os outros, né? Então a gente está procurando agora agilizar isso daí para o mercado ficar totalmente em ordem, né? A Câmara dos Deputados já aprovou pena dobrada para motorista alcoolizado que provocar acidente com morte. Agora o projeto de lei vai passar pelo Senado antes da sanção da presidente Dilma Rousseff.
A equipe do Rio Claro Notícias saiu às ruas para saber a opinião da população. Você concorda com a lei? Esse tipo de situação acontece com uma certa frequência. Em abril, uma família aqui de Rio Claro perdeu a vida devido ao motorista provavelmente embriagado. A família ia a uma festa na cidade de Leme e quando passava pela rodovia Wilson Finardi, no sentido Araras, veio um carro e bateu de frente. Neste veículo foram encontradas latas de cerveja. Por isso a gente veio às ruas para saber da população de Rio Claro. Você concorda? Acha que, de fato, a punição para motoristas embriagados que provoquem acidentes de trânsito com vítima fatal, eles devem ter a pena dobrada? Certo, né? Porque as pessoas ficam cometendo umas fatalidades dessa aí, né? Então Você acha que dirigir embriagado não dá? não dá, não pode, né? Acidente acontece por imprudência, né? E a bebida é grande causadora disso. Eu acho muito certo isso. Eu acho que cada vez a gente tem que ir tomando medidas para diminuir esse tipo de acidente. Né? Você passar por aí, em cada lugar que você passa em boteco, você vê o seu carro estacionado do lado do boteco, enchendo sua cara e não pensa no trânsito que vai enfrentar pela frente. E pedestre também, né? Principalmente. O tamanho do investimento que vem sendo feito no caso dos acidentes, eu acho que dobrar não seria tão eficaz. Acho que seria mais um trabalho de conscientização com os motoristas. Na verdade, os motoristas são muito mal formados e, diante da atual situação, dobrando ou não, os acidentes vão continuar. É livre-arbítrio, a pessoa quis beber, só que ela não pode guiar. Ela acaba matando uma pessoa inocente que não tem nada a ver com o divertimento dela. Por isso eu concordo. Já está na Assembleia Legislativa o projeto de lei do governador Geraldo Alckmin para criar a DGEC, Diário Especial de Jornada Extraordinária do Trabalho da Polícia Civil. Janaína Moro tem mais informações. O DGEC, Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho do Policial Civil, tem o mesmo objetivo do DGEM, que já acontece na Polícia Militar desde 2013. Permitir que o policial trabalhe voluntariamente em dias de folga com remuneração adicional. Cada policial poderá trabalhar até 8 horas por dia, somando no máximo 80 horas mensais, para que não prejudique o descanso. A estimativa de valor a pagar para os delegados é de R$ 204 por dia e para os demais profissionais, R$ 170 o dia. O projeto de lei foi assinado pelo governador Geraldo Alckmin e agora segue para a Assembleia Legislativa. Janaína Moro para o Rio Claro Notícias. Hora da política aqui no Rio Claro Notícias, doutor Antônio Carlos Gregato comigo aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Paulo. E a presidente, tudo bem com ela? Eu acho que não. Eu acho que a presidente está enrolada mesmo. Depois que o Tribunal de Contas, por unanimidade, rejeitou toda a conta dela, eu creio que a situação dela ficou bem mais delicada. E ela não está conseguindo votar os projetos, as questões de interesse do Planalto na Câmara e nem no Senado, né? Ela não está porque o grupo dela, o grupo aliado, aqueles partidos minoritários, eles estão descontentes com a formação dos ministérios. Eles gostariam de ter mais ministérios e o grosso mesmo de todos os ministérios acabou ficando uma parte com o PT e uma parte com o PMDB. E os demais, um ministério para cada partido. Pode ver que eles não estão comparecendo para a votação, está tendo uma dificuldade. E isto é uma situação delicadíssima para ela. É complicado não comparecer também, né, doutor? O cara está lá para fazer isso, né? Ele vai lá e vote contra, então, se ele não quer. Não, mas isso é a política, é assim mesmo. Eu não vou, porque se eu for votar contra, eu não vou, que é para forçar realmente eles tomarem uma atitude diferenciada. A política é assim mesmo, viu, Paulo? Agora o senhor acredita no seguinte, que a presidente, ela tem as questões que a gente, os grandes jornais, a grande mídia tem dito já, várias questões que ela tem errado, mas ela está pagando por um pato que não é só dela, de certa forma, doutor? Ela está tomando assim uma situação que ela comprou e isso já veio no pacote quando ela assumiu. E alguma coisa realmente ela errou.
O ano passado eles erraram muito com essa mudança que eles fizeram no orçamento. E essa decisão do Tribunal de Contas da União ontem, ele fortaleceu a lei de responsabilidade fiscal. Essa lei é uma lei que faz com que o administrador caminhe certo. Então, esse é um grande alerta para os governadores e para os prefeitos. O ano que vem é um ano eleição municipal. E os prefeitos precisam ter muito cuidado no que eles vão fazer, porque essa decisão abriu, assim, um grande espaço para que prefeitos que não cumprirem direitinho sejam julgados nas mesmas condições que o tribunal julgou ontem. Uma situação delicadíssima. Dado o alerta aí. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui conosco no Rio Claro Notícias. Até a próxima quinta. Até lá. Veja a seguir, vamos dar uma série de entrevistas sobre a saúde dos olhos com a presença de um especialista.